Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma Flow. Para quem não me conhece, eu sou Paulia L. Sou mentora de bem-estar e espiritualidade, instrutora de yoga, fundadora do movimento Alma Flow, que é um movimento, uma comunidade online e presencial que une bem-estar, yoga, espiritualidade e consciência corporal. Eu comecei a minha jornada em 2013, 2017 tive a minha formação como Health Coach, trabalhei inicialmente com nutrição e saúde holística, mas ao longo dos anos meu trabalho evoluiu. Hoje ele é muito mais integrativo, eu entrelaço consciência corporal, regulação do sistema nervoso, espiritualidade e vida consciente. Morei no exterior por mais de 15 anos e isso me moldou profundamente. Sinto que tem um pedacinho de cada lugar que eu morei dentro de mim e por isso que o meu trabalho é diferenciado. Ao longo dos anos, meu trabalho foi evoluindo cada vez mais e agora que eu estou no Brasil, sinto que essa fase aqui é um chamado nesse país que eu amo tanto. Continuo trabalhando globalmente, online, presencial, viajando com frequência, reunindo pessoas da minha comunidade, do mundo todo, criando retiros e compartilhando práticas que nos reconectam com o corpo, com a nossa verdade. Então, se você é novo ou nova por aqui, sejam bem-vindos, me conta nos comentários como que você chegou até aqui e eu fico muito feliz que você está aqui. Vamos começar nosso episódio. Quero começar agradecendo pelos feedbacks, pelas mensagens, por quem compartilha, por quem escuta em silêncio também. Quem acompanha as minhas aulas sabe, eu sempre trago as minhas questões, as minhas vulnerabilidades para os alunos mais próximos, porque eu não estou num pedestal, eu não sou uma guru iluminada, flutuando acima da vida, eu também estou no processo, estou em transformação, sou como vocês. Então, se um dia você parar aí no meio da aula, vier falar comigo e eu começar a falar algo sobre mim, é para você entender que você não está sozinho, tá? Porque também tenho as minhas batalhas, somos todos os seres humanos e eu acho que isso conecta ainda mais a gente, né? Não deixa todo mundo ali no mesmo lugar. Essa semana, alguns mentorados falaram de um medo visceral, um medo assim no corpo, sem muita lógica. E talvez você também esteja sentindo algo estranho no ar, todo mundo está sentindo algo profundo, existe um despertar coletivo acontecendo. E enfrentar medo não é glamuroso, né? Você não enfrenta medo e fica zen. Você não enfrenta o medo e vira um Buda automaticamente. Às vezes você só fica orgulhoso que você tentou, né? E ativa aquela sua parte que quer ser corajosa, que existe aí dentro. E quando você acessa essa parte, você sente que voltou para casa, né? Porque coragem não é ausência de medo, é não deixar ele te comandar. E esse momento está pedindo isso, pede que a gente vá primeiro, que a gente esteja com o coração aberto, que fale de coisas profundas, mesmo sem saber se o outro vai responder, que é o que eu faço o tempo todo, né? A gente está vivendo em ciclos emocionais e quando você brilha a sua verdade em voz alta, isso multiplica. Esqueci de dizer que eu tô gravando hoje sem microfone, então talvez você escute aí ruídos, eu mexendo no cabelo, carro passando na rua, mas tá tudo bem. Vocês sabem que eu gosto de fazer assim quando dá e sem edição, quando vem a inspiração. A gente está no mês de peixes, como eu disse no último episódio, que peixes é o último signo da astrologia, né, do mês, do ano astrológico também. Peixes é alegria, mas não é uma alegria superficial, é a alegria que nasce da verdade. E, ironicamente, descobrir o que realmente nos faz felizes não é muito fácil, né? E depois que você descobre, você precisa ter coragem de pedir. E mais desafiador ainda é assumir, né? A gente não transforma o que a gente não reconhece. Não dá para fingir que a tristeza não está ali. Não dá para empurrar a raiva para baixo do tapete e esperar a felicidade. As emoções negativas, elas são sinais, elas não são erros, elas são a direção. Então, tristeza, frustração, raiva mostra que algo precisa mudar. E ignorar isso é negar a sua própria evolução. Então, esse mês a gente vai perceber mais essa polaridade das emoções. Existe estudo mostrando que pessoas que conseguem sentir as emoções mistas, felicidade e tristeza juntas, têm o maior bem-estar psicológico. E isso não é sobre positividade tóxica, é sobre saber integrar a luz e a sombra, as emoções que a gente está sentindo. Então,
eu sempre trago isso nas práticas presenciais com vocês, que é sempre colocar uma música diferente, aleatória, que vai dar vontade de dançar, de se mexer. E soltar o corpo. Sem coreografia, sem estética, sem performance, a gente só dança, deixar a emoção sair pelo movimento. 5 minutos fazendo isso já muda o seu campo. E é muito mais fácil você conseguir entrar no estado de alegria nesse jeito. Alegria é direito de nascimento, mas ela cresce quando você permite sentir tudo. Então não é fingir quando você não estiver feliz e sentindo emoções mais densas, é integrar tudo isso. E agora, na segunda-feira, dia 2 de março, a gente entra num portal cósmico cabalístico que chama Purim. E Purim é demais, né? Purim é como se fosse o carnaval cabalístico, as pessoas elas se fantasiam nessa noite e geralmente a gente faz uma festa e as pessoas bebem vinho. É o único feriado que fala, né, que você bebe o vinho até você sentir, entrar nesse estado de alegria, confiando, tendo a certeza além da lógica. Então, independente da dúvida, né, que vem ainda mais nesse mês, a gente vence a dúvida expondo essa alegria e confiando que o Criador vai trazer a bênção. Então, mesmo que você não celebre esse feriado, vamos dizer assim, essa abertura cósmica, o arquétipo desse dia, ele é fortíssimo, porque o Purim, esse dia, ele fala sobre remover o véu da ilusão, sobre revelar quem você é de verdade. E na história, qual que é a história de Purim, né? Esther, a rainha Esther, ela revela a sua identidade israelita, judia, e salva o seu povo. Ela poderia ter ficado em silêncio, mas ela escolheu agir. Purim fala então sobre a consciência de unidade. Nada está separado. O que eu faço impacta o todo. E a ciência moderna fala disso, né? A teoria das cordas, o campo vibratório, tudo conectado. Cabala fala disso há milênios. A gente não remove a escuridão com mais escuridão. É a luz que remove a escuridão. Uma vela ilumina um quarto inteiro. Então, se você não tiver uma comunidade onde você pode celebrar esse dia, eu vou estar nas práticas de yoga, provavelmente vou falar de Purim na segunda-feira com vocês, para quem vai nas minhas aulas presenciais. O que a gente pode fazer para viver essa energia maravilhosa da certeza além da lógica? Faça algo caridoso para alguém, anônimo. É um dia que a gente compartilha, a gente dá cesta, né? O Mishloach Manot, que a gente chama, que são umas cestinhas com cookies, com alguns elementos típicos de Purim, com umas bolachinhas e o suco de uva, né? Que representa essa energia do vinho. Praticar gratidão ativa, meditar sobre como as suas escolhas impactam o coletivo. Talvez durante a prática de yoga você pode dedicar a sua energia para alguém distante que está precisando dessa energia de conexão. Fazer a caridade, não só dinheiro, mas também atenção. E é um dia para você estar sempre visualizando um fio de luz conectando você a todas as pessoas que você ama e também as que você não conhece, trazendo assim que a minha cura contribua para o todo. E junto com tudo isso, essa linda festa, a gente está entrando em eclipse, né? E eclipse, ele revela a sombra. Peixes, ele revela a ilusão. Purim, ela remove o véu. Então, não é uma coincidência, é um chamado coletivo. Não é hora da gente se fechar, é hora de expandir com consciência. Então, cuide de você, fique com o seu coração aberto. Envie essa energia do coração para pessoas próximas. Se você está sentindo algo profundo, você não está sozinho. E o ano já começou super intenso, né? Fevereiro foi super acelerado, pelo menos eu percebi isso, né? Então, algo que eu quero lembrar é como que o Mercúrio retrógrado, que está em Peixes, pode afetar a nossa vida, né? Junto com essa temporada de eclipses que a gente está, de novo, dizendo que eu não sou astróloga, eu sou só uma grande estudante de Cabala
e a Cabala fala muito de astrologia cabalística. Então, tudo que eu vou trazer para vocês aqui de informação é baseado nos meus estudos com os meus professores de Cabala, que acabam falando um pouco mais de astrologia, tá? Mas eu conheço astrólogos que são incríveis, então caso você queira referência para fazer mapa, para aprofundar, eu posso sempre estar indicando os melhores profissionais para você. E voltando ao assunto do eclipse, a gente teve eclipse solar em Aquário em fevereiro, né, 17 de fevereiro, que está em reverberação, e daí vai entrar eclipse agora também, em março. Então a gente vai sentir tudo um pouco mais movimentado, né? E lembrar que o Mercúrio retrógrado, ele não é um vilão de tudo. O Mercúrio, ele mexe com comunicação, dado informação, contrato, documento, deslocamento, logística, aparelho, tecnologia. Então não mexe muitas vezes, a pessoa fala, a energia tá pesada, né? O Mercúrio retrógrado. Não, o Mercúrio retrógrado não tem a ver com essa coisa da energia pesada em si, né? Então, um exemplo, 2 dias você está tentando entrar num site que você usa para trabalhar e não consegue. Hoje mesmo eu fui entrar num site que geralmente eu uso para techs lá dos Estados Unidos, e o negócio, não sei por que bugou, não entra, sem razão nenhuma. Então, é isso, o site começa a travar, e como tá em peixes, eu acredito que vai mexer muito nas nossas emoções, né? Revisitar emoções, provavelmente também a comunicação, como que a gente comunica as nossas emoções, eu acredito que isso vai bagunçar um pouquinho também. Então, mandou às vezes mensagem errada para alguém, Mercúrio retrógrado, ou às vezes emocional ou sem muito nexo, né? Porque tá em peixes. Ou às vezes você assinou alguma coisa sem ler, esqueceu a senha, perdeu um arquivo, deu um atraso, um engarrafamento absurdo, uma troca de gate, de portão no embarque. Essas coisas acontecem geralmente nessa época. Então, nos próximos dias também a gente vai sentir um pouco uma sensação diferente, né? Que todo mundo está sendo chamado para uma mudança, tem alguma coisa dentro de você que já não aceita mais continuar igual. E o verdadeiro ano novo não começou ainda, né? A gente sabe que vai começar a partir lá do ano astrológico, aonde também tem um último planeta lá, que eu acho que é o Urano, que vai entrar em Gêmeos no dia 25 de abril, e a partir desse momento vai ter todos os planetas já mudados de signo, então daí a gente vai sentir essa mudança completa. Então o céu inteiro está trocando de roupa, e isso é muito grande. A gente está nessa mistura de sementes nesse momento, então tudo que a gente colheu num ciclo inteiro de 2023 para 2025, limpando o terreno, jogando semente, misturando as sementes no caminhão que você plantou, mas que você não sabe se é trigo, se é vagem, se é girassol, você sabe que você plantou alguma coisa, mas ainda não sabe o que vai nascer. É tipo essa sensação que a gente tá, por isso que parece que tá tudo muito confuso e ao mesmo tempo acelerado, né? Então tem muita coisa acontecendo no céu, e o que a gente pode fazer nesse momento é silenciar mais, praticar mais yoga, comer direito, não querer estar em todos os lugares com todo mundo ao mesmo tempo. Tenha momentos de introspecção, porque o segundo semestre que vai ter mais esse aceleramento de tudo, né? Então a vida vai mudar ainda mais em relacionamento, trabalho, cidade, projeto, identidade. Vai ter uma virada de chave ali, né? E ninguém sabe o que vai acontecer. Então, até lá, a gente precisa ter paciência, revisão, organização, não plantar novas florestas ainda. Organize o jardim que você já plantou nesse momento. E essa semana é uma semana de menos decisão impulsiva, mais revisão, organização, menos ansiedade, mais fé. E é lindo trabalhar a nossa fé nesse momento de Purim que a gente está entrando essa semana, sabe? É legal, principalmente para você que pratica yoga, se questionar quem que você é por trás da sua mente, o que é real, o que é ilusão, o que em você é eterno, o que é só uma onda emocional. E isso é muito energia de peixes, né? Porque peixes é justamente o signo que joga a gente nesse mar do invisível, da fé, da entrega, do sonho, intuição, e também muita confusão, escapismo, ilusão. E toda essa movimentação faz a gente lembrar de uma coisa, né?
do céu. Planetas, eles não têm uma luz própria, eles refletem a luz do Sol. E a gente vê os planetas no céu porque eles refletem a luz solar. Então, em condições normais, os planetas eles estão sendo conduzidos pela dinâmica Sol e Lua, né? O Sol traz essa consciência, direção, identidade. E a Lua é a mente, a emoção, o inconsciente, a memória. Então, quando um planeta entra em retrogradação, principalmente Mercúrio, Marte, Saturno, é como se eles entrassem numa exceção de rota, porque quem está sempre retrógrado no céu, pela sabedoria da astrologia védica, era Rahu e Ketu, que são forças que puxam o destino, karma, sombra, repetição de padrão, o ponto cego. Então, quando esse Mercúrio ele retrograda nesse contexto, não é só, bugou meu e-mail, entendeu? É o que? É o bug mais destino, é um erro mais revelação, é um atraso, mas também uma correção de rota, é uma confusão, mas uma clareza depois. E é por isso que acontece o clássico, olha, não foi internet, não foi luz, mas foi meu computador travando. Aquário e Mercúrio retrógrado que a gente tá, né, traz essa tecnologia fazendo a pegadinha. E daí no dia 3 que entra o eclipse lunar total significa que a lua ela fica inteira coberta. Por um instante a noite fica sem lua, quase como uma lua nova, entendeu? E daí ela volta. Então isso é entendido como o quê? Morte e renascimento, apagão e retorno da luz, inconsciente sendo revelado. E astrologicamente, psicologicamente, isso é muito poderoso, porque o Sol é o consciente e a Lua é o inconsciente. Então, durante esse eclipse lunar, a luz do inconsciente some por um instante e depois ele volta. E quando volta, ele volta diferente, ele volta com um recado. E é dito na astrologia védica que é um momento onde a gente vai sentir, com várias transições ali do céu, com alguns termos de Vedanta que eu não vou trazer aqui, porque senão vai misturar muita coisa. Mas a ideia é que a gente vai sentir um combo de prosperidade, energia Lakshmi, devoção, alegria e celebração, né? Tem a festa Holi do Festival das Cores, que acontece em março, e o eclipse, que é a revelação. E é indicado, durante esse tempo, a gente trazer muito Mahamantra durante o nosso dia a dia para quem gosta de mantra. Mahamantra é o grande mantra, né? Então, Maha em sânscrito significa grande, supremo. E por que Mahamantra, né, que a gente canta Hare Krishna, ele é considerado esse mantra de Bhakti Yoga, né, o yoga da devoção, que trabalha direto na consciência? Porque ele não só acalma nossa mente, mas ele reconecta o nosso coração com o que é essencial. E durante esse tempo é considerado. Então, se você estiver na minha prática de yoga e me ouvir cantando mais Hare Krishna, é justamente para trazer nesse momento de transição e muito eclipse, esse Mahamantra, para que a gente consiga trazer essa conexão com o nosso coração. Então, Hare, a energia puxa a gente de volta para o divino, independente do seu divino, que é a potência do amor, do coração, do princípio feminino. E daí vem a palavra Krishna, que é a consciência do amor, da presença, da verdade. Rama, que é alegria, deleite, paz interna. Rama tem muito a ver com a energia de peixes, né? O lugar onde a mente pode repousar. Então, nessa época é muito cantado porque tem essa janela de peixes, eclipse, os nodos e Mercúrio retrógrado que mexe muito com a ilusão, com o medo, com a ansiedade, com a confusão mental, com a impulsividade emocional. E o mantra, ele dá essa forma, ele organiza o caos interno. Ele é como um corrimão numa escada escura. Então, na tradição védica, fala que Kali Yuga, nesse momento da escuridão que a gente vive, cantar esse Mahamantra, a mensagem é: em tempos de ruído, de confusão, de excesso, de guerra, um som sagrado, a gente usa ele como âncora. Então isso não é uma superstição, é uma tecnologia espiritual. Então, se você me ouvir cantando nas práticas de yoga Hare Krishna,
não significa necessariamente que eu esteja adorando uma estátua ou mudando de religião. E eu respeito profundamente todas as crenças, tá? Olha o Sky bufando aqui. Até o Sky tá com preguiça desse assunto. Tipo assim, vai ter que explicar, Paula, vamos explicar. Para mim, mantra não é sobre uma adoração externa, é sobre uma experiência interna. O que me importa é o que essas palavras despertam no meu corpo quando eu canto e no meu coração. Então, o mantra Hare Krishna, por exemplo, que é o que é indicado nesse momento global que estamos vivendo no mundo, a partir de uma visão védica. Hare Krishna em sânscrito, né? O yoga, ele nasceu. A palavra Hare Krishna em sânscrito, o yoga ele nasceu dentro dessa tradição e o sânscrito é a língua raiz de toda essa filosofia. Então não tem como você praticar yoga ignorando completamente a linguagem que sustenta essa tradição. Então quando eu trago um mantra, não é para converter uma pessoa, até porque eu sou judia, né? E nem para impor uma filosofia. É uma ferramenta de foco, de presença e conexão. E eu sei que tem aluno que só vai para relaxar, só quer descansar e alongar e sair melhor do que entrou na prática de yoga. E isso já é maravilhoso. Mas o yoga também trabalha a mente e a mente é condicionamento. Então, se você ouve um mantra e surge um julgamento, medo ou uma sensação que isso é um pecado, talvez o trabalho não esteja no som, mas esteja na interpretação. Você pode traduzir o Hare Krishna como uma invocação de amor, de consciência, de presença, mas se eu começar a cantar, por exemplo, Shanti, né, paz, 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 vai soar com uma outra coisa, porque cada língua carrega uma vibração, uma estrutura energética própria. Eu posso tocar Shalom, né, para paz, Shalom, que é em hebraico, que é da tradição que eu sigo. Então, Shalom, Shalom. Eu posso fazer isso também, mas não soa da mesma coisa como Shanti, Shanti. A gente às vezes até mistura, eu misturo às vezes um pouco, mas o sânscrito ele tem uma sonoridade específica. Então, não é sobre religião, é sobre frequência. E para mim cantar esse mantra é simplesmente um caminho direto para o coração. Então, se alguém não gosta de um elemento mais espiritual ou simbólico, não tem problema nenhum. Existem muitos formatos de aula por aí. Mas o yoga, na sua essência, nunca foi só uma ginástica. Então, por mais que as minhas práticas corporais sejam fortes, intensas e que eu misturo também muito a parte somática, eu gosto sempre de voltar um pouquinho para esse lado um pouco mais conectado que o mantra traz. Então, o yoga ele é corpo, mente e consciência. E eu ensino dessa forma, com muito respeito, mas eu também busco muito a minha autenticidade. Voltando para a energia desse mês, o último mês do ano astrológico, que é Peixes, é onde a gente está, ele é conhecido ali como, na árvore da vida, como Malhut, que é o recipiente, né? O lugar onde tudo que foi vivido ao longo do ciclo, finalmente ele se contém. Então, pensa assim, esse mês de Peixes não é só um mês, é a fase em que o ano inteiro ele deságua. E por isso que Peixes pode ser lindo, mas também ele pode ser intenso, porque é final, é o último. Muitas vezes também é onde aparece a maior sombra, a maior escuridão, como no parto, a gente já falou disso em outro episódio, né? O momento do nascimento é o momento de maior pressão. Então, talvez você esteja sentindo nesse mês, vendo, né, emergir no seu mês a ilusão, a confusão, o escapismo, padrões antigos, vícios emocionais, aquela vontade de voltar para o lugar que você já sabe que não te serve. E o ponto central, então, Peixes é um signo de água e água é muito ligada ao medo. Eu falei para vocês do medo no início do episódio. Então, não é que a água seja ruim, água é sensibilidade, é empatia, é profundidade, mas quando a água está em medo, ela vira o quê? Ansiedade, carência, dependência, decisões por desespero, decisões para aliviar um vazio. E por isso que a pergunta desse mês é a pergunta mais simples e mais desafiadora. Eu estou fazendo isso por amor ou por medo? Eu estou entrando nessa relação por amor ou por medo? Eu estou saindo dessa relação por amor ou por medo? Eu estou comprando isso porque é alinhado ou porque eu tenho medo de perder a chance?
Eu estou dizendo sim porque é verdade ou porque eu tenho medo de rejeição? Lembra que decisão tem que vir sem carência. E é aí que vem a questão. Por que eu quero isso? Por que eu não quero isso? De onde isso vem? Tem algum componente de medo de não ter, de perder, de não ser o suficiente, de alguém pegar a oportunidade antes? Se tiver, solta. Nem que seja por 1 hora, mas solta de verdade no seu campo, porque a chave espiritual é essa. Quando você solta, você cria o recipiente. Quando você não aperta, você cria um espaço. E a energia de Malhut, essa primeira base aqui da árvore da vida, esse 1%, é recipiente, não é a garra. E isso é muito profundo para esse momento que a gente está vivendo. Tem uma história de um mentorado, de um aluno, que ele estava procurando uma casa para comprar numa cidade específica e ele encontrou uma que fez assim o coração dele vibrar, sabe? Mas tinha um detalhe, outras pessoas elas já estavam interessadas. Então começou todo aquele movimento interno, sabe? E se eu perder? E se essa for a única oportunidade? E se nunca mais aparecer algo assim? E ele estava praticamente fechando o negócio e quase já na linha de chegada. E daí, estudando um pouco sobre a energia desse mês, é interessante a gente trazer isso, né? Que é questionar. Eu tô querendo essa casa, tô querendo esse emprego, eu tô querendo essa oportunidade porque é alinhada ou porque você tá com medo de perder essa oportunidade? E daí, quando esse meu aluno ele entrou nessa história mais profunda, ele percebeu algo desconfortável, que tinha muito medo. Medo de não ter outra chance, medo de alguém pegar antes, medo de não viver aquilo. E naquele momento ele fez algo muito desafiador espiritualmente, ele soltou. Mas assim, ele soltou de verdade, não foi aquele, se não der tudo bem por fora, mas por dentro estava segurando. Não, ele soltou o campo, ele disse internamente, se essa casa for minha, ela vai voltar. E se não for, que venha algo melhor. Isso aconteceu comigo até no apartamento que eu moro hoje, quando eu estava na busca. Também não foi tão assim, apareceu, mas ao mesmo tempo foi disputado e foi uma situação muito parecida também. E foi isso, eu deixo na mão do Criador. Se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, não era minha. É esse o pensamento, de soltar. E o que é incrível dessa história é que aquela casa que ele estava olhando já estava no mercado há uns 4 ou 5 anos. Então as pessoas entravam lá e saíam e sempre tinha algum motivo que não fechava. E o proprietário ele se recusava em baixar o preço, mesmo com esses 5 anos de mercado, porque toda vez que um corretor sugeria reduzir, ele dizia algo como específico, não, quem for o dono dessa casa vai pagar esse valor. E ele nunca baixou. E isso fez com que ao longo desses anos ninguém fechasse. Depois que o meu mentorado soltou, outra situação aconteceu e o negócio não andou naquele momento, mas depois de alguns meses a casa voltou. Sem disputa, sem ansiedade, sem corrida, e ele acabou comprando essa casa. Era como se aquela casa tivesse sido protegida por, 5 anos. Protegida de compradores errados, de negociações forçadas, protegida até o momento certo. E a única forma dele saber que era realmente dele foi quando ele foi capaz de soltar completamente. Então, aonde na sua vida que você precisa soltar? Se você precisa de algo para ser feliz, aquilo não pode ser abençoado. Você pode até ter, tá? Mas não vai florescer, porque necessidade cria esse apego. E esse apego horroroso que a gente acaba criando, ela vai desenvolvendo, o apego ele cria o medo, né? E o medo ele vai criando essas rachaduras do recipiente. E peixes, esse mês, revela exatamente isso. Aonde que a gente está carente, aonde que a gente está dependente, aonde que a gente está com medo de perder, onde estamos negociando com ansiedade. E o eclipse, ele intensifica, ele revela a falta, ele revela o apego, ele revela onde você está agarrando. Então, pensa mentalmente nas coisas mais significativas da sua vida hoje. Relacionamento, projeto, dinheiro, amizade, sonho, oportunidade e pergunta. Se eu tivesse que soltar isso agora, eu ficaria em paz?
não é para soltar, é para testar a sua consciência, porque a única forma de algo ser verdadeiramente seu é se você puder realmente soltar. Se você não consegue soltar, você não está escolhendo, você está precisando. E tudo que é escolhido floresce, tudo que é necessário aprisiona. Então o vaso, o recipiente, ele não te aperta, o recipiente ele recebe. Quando você solta, você cria um espaço. Quando você não precisa, você permite que você seja abençoado. Se for seu, vai voltar. Se não for voltar, não era seu. Eu quero encerrar essa conversa de hoje sobre um momento em que um professor meu dividiu com a gente e eu também já vivi algo bem parecido com isso, que ele estava estudando espiritualidade o tempo todo. Eu já fiz muito isso, principalmente quando eu morava em Los Angeles, que eu ficava muito sozinha lá. Era quase como um oxigênio, sabe? Se não estudasse, parecia assim que, nossa, ia morrer. E daí eu recebi esse conselho: por uma semana você não vai estudar, só vai ler um livro e isso. E daí para mim veio aquele vazio, aquele lugar assim, né? Meu Deus, a espiritualidade está virando uma muleta aqui. E isso é muito sutil. Até o yoga pode virar um apego, até a meditação pode virar uma dependência, até estudar pode virar, até o estudo, né, pode virar uma identidade. E daí entra aquilo que a gente já ouviu. Podem tirar tudo de você, menos o que está na sua mente. Mas o que isso quer dizer espiritualmente? Quer dizer que ninguém pode tirar a sua conexão com o Criador, ninguém pode tirar a sua consciência. Mas você só descobre o poder da sua consciência quando você não está dependendo de nada externo. E não, a gente não quer perder tudo para aprender isso, né? Então o exercício aqui é mais simples. Solta mentalmente, se afasta por dentro. Pergunta: eu sou inteiro mesmo sem isso aqui? Mesmo sem esse relacionamento, dinheiro, projeto, validação? Se a resposta for não, então é aí que está o trabalho desse mês. Porque Peixes revela a falta, revela o medo, revela onde você está usando algo como muleta. E a gente vai sentir intensificar isso com esse eclipse. Conecta sempre com a sua luz, aquela luz acolhedora, sem ansiedade, sem cobrança, sem medo, aquela luz da sua essência, que não depende de dinheiro, amor externo, status, aplauso. Pense em algo que seja assim a coisa mais importante da sua vida nesse momento e imagina que você solta, só mentalmente, e percebe. Você continua inteiro, pode doer, pode ter tristeza, mas a sua essência ela não desaparece. Nada precisa morrer na sua vida, mas você precisa morrer um pouco por dentro, morrer para o apego, entendeu? Para que aquilo possa ser abençoado, porque quando você não precisa de algo, você escolhe. E quando você escolhe, você é livre. Então eu quero agradecer muito você que esteve comigo até aqui. Obrigada por estarem aqui, gratidão por sustentarem esse espaço. Obrigada por caminharem comigo nessa jornada que é profunda, que é real, que é humana. Quero lembrar vocês que nesse mês de março que a gente está entrando, tem muitas coisas especiais acontecendo. Dia 21 de março, já coloca na agenda, a gente vai fechar nossa aula especial no Vale Sul Shopping, aqui em São José dos Campos, gratuito, focado no equinócio de outono e ano novo astrológico. É aí que o ano vai começar. Vocês estão achando que o ano só começa depois do carnaval? E vai ser uma prática muito simbólica, muito alinhada com esse renascimento que a gente vem falando aqui. Então já coloca na agenda. E dia 29, domingo de março, às 8 da manhã, vai ter um aulão especial de yoga aqui em São José. Ainda não posso contar os detalhes, mas vai ter café da manhã, vai ser num ambiente incrível, vai ser muito especial. Então salve essa data e em breve eu solto a divulgação oficial. Gratidão por estarem aqui. Se for para ficar, fica. Se for seu, vai voltar. E se você soltar, floresce. Nos vemos no tapetinho. Namastê.